Fala pessoal, bem-vindos ao Lavem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago agora mais uma aula do nosso preparatório para o Enem, iniciando hoje um novo capítulo da nossa série que vai tratar de razão e proporção. Assim como o assunto de porcentagem, razão e proporção também cai com muita frequência e não à toa nós vamos resolver 27 questões, tá? Isso mesmo, 27. Elas serão divididas em 9 aulas. Então, o que a gente vai começar agora só vai acabar na segunda-feira, tá? Esse vídeo está saindo na quinta, né? Então, só na segunda-feira que vai acabar essa parte de razão e proporção, tá? Lembrando que no final de semana vocês vão ficar livres de mim por um momento, mas segunda-feira a gente retorna, tá? Então, já enrolei demais. Vamos às questões de hoje. Questão 51, Enem 2021. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de. Aí fica difícil, né? Mas deve ser Liechtenstein. Não sei se é isso, mas vai ser. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. A escala utilizada para fazer a réplica é. Então, pessoal, essa questão ela trata de escala, tá? A escala ela segue a ideia da proporção. Então, a, você vai ver que a comparação das medidas de comprimento e largura elas vão se manter tanto na réplica quanto no que inspirou ela, né? E aí o fundamento básico para a gente aqui é que a escala sempre será dada, nesse caso aqui, pela réplica em função, em relação ao real. Ele deu pra gente ali duas medidas, o comprimento e a largura. Como está sendo feito em escala, tanto faz o que você vai considerar. Aí eu acho mais inteligente a gente utilizar o que vai dar menos trabalho para fazer a conta, que eu acredito ser aqueles 7 centímetros, que, pelo que está ali, corresponde à largura. Então aqui a gente vai utilizar, no caso da réplica, 7 centímetros. E aí a largura da ponte, da coisa real, é 1,68 metro. Cuidado para não usar o 1,68. Por que eu estou falando isso? A escala é uma unidade adimensional, tá? É uma medida dimensional. Ela não tem unidade de medida. É... Então, para eu poder montar a escala, eu tenho que utilizar a mesma unidade de medida para que seja cortado e só sobre o número, tá? Então, eu não vou usar 1,68 m, eu vou usar 168 centímetros, tá? Tudo bem para vocês essa conversão? Né? 1 metro são 100 centímetros, então 1,68 são 168 centímetros. Posso cancelar o centímetro com centímetro e aí vai ficar essa conta pra gente. Reparem que as alternativas estão todas de 1 para alguma coisa. Então, pelo que parece, a gente consegue dividir por 7 em cima e embaixo. 7 dividido por 7 vai dar 1. E 168 por 7, vamos armar aqui embaixo, ó, 16 por 7 é 2,
sobram 2. E 28, 20, coloquei 22, né? E 28 por 7 é 4 e não sobra nada. Então fica 1 sobre 24, que em questão de escala é o mesmo que 1 para 24. A alternativa correta, então, vai ser a letra C. A réplica ela é 24 vezes menor do que a ponte do castelo, a ponte real. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 52, Enem 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Então, olha só, essa questão ela é uma questão de razão. A razão ela é uma comparação entre valores e ela é feita e representada através do uso de frações. O que ele está querendo aqui é a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos do ônibus. E aí, pessoal, é importante frisar aqui que tem que ser nessa ordem, tá? A ordem, quando você monta a razão, é importante. Então, a razão vai ser dos vendidos em relação ao total. Bom, o total, não sei se já dão para ver bem aí, mas o total é só você olhar a numeração da última poltrona, o último número que tem, que é esse aqui, ó, que é 42. Então, nesse ônibus, a gente tem 42 assentos, tá? E pelo que está informando ali em cima, os assentos vendidos, eles estão representados por uma cor mais escura. Então, quais são os assentos já vendidos? Esse. Então temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 16 assentos já vendidos. E aí você já compara ali as alternativas e você vê que a resposta correta vai ser a letra A. Questão curtíssima, questão que é obrigatória acertar, gente. Mas toma cuidado, tá? Então tenham atenção, porque poderiam surgir várias perguntas. Poderia perguntar assentos livres, poderia perguntar a razão inversa, né, o total sobre os assentos já vendidos. Então teríamos várias opções, tá? Vamos para a nossa última questão dessa aula. Questão 53, Enem 2020. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 para 2000. Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol em metro é. Então, vamos lá. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, tá? É só você somar os lados. A gente já viu que a escala ela segue uma razão, né, entre os lados, entre medidas. Se eu estou somando as medidas, ela também pode representar a razão entre as somas. Então, a nossa escala aqui, eu vou usar o P para perímetro, apesar do normal utilizar 2P. Isso aí é assunto para geometria depois, mas vou usar só o P aqui. A escala pode ser considerada o P da planta
em relação ao perímetro do campo, né, o perímetro real. Pelo que está sendo informado, né, o perímetro do campo é dado por 250 metros. E o da planta é o que eu quero saber, tá? Então, ó, 250 metros é o perímetro do campo e eu quero saber o da planta. Ele informou para a gente que a escala dessa planta foi feita na proporção 1:2000. Então a gente pode vir aqui, ó, e igualar isso daqui a 1/2000, certo? Bom, eu tenho aqui uma proporção, tá? Para resolver a proporção, é uma proporção direta, eu faço a multiplicação cruzada. Ou simplesmente eu quero isolar o x, eu não preciso multiplicar o x por 2000. Basta que eu faça a multiplicação do 250 por 1, tá? E a gente vai obter o seguinte, ó, x é igual a 250 dividido por 2000. Porque é bobeira, tá, gente? A multiplicação cruzada, quando você quer isolar a letra, você vai multiplicar e depois você vai dividir de novo. Então deixa quieto, não multiplica, tá? O que nós podemos fazer aqui é cortar um zero e fica 25 dividido por 200, tá? Vou montar essa divisão aqui embaixo. 25 por 200. O 25 é menor, então vai dar zero. Para continuar a conta, passamos para os décimos. Vou cortar mais um zero aqui. 25 por 20 é 1, sobram 5. 50 por 20, posso cortar o zero. 5 por 2 é 2 e sobra 1. E 10 por 2 é 5 e não sobra nada. Isso aqui vai dar 0,125. É importante mencionar que a gente utilizou esse 250 como metro. Então, automaticamente, a nossa resposta também vai ser em metro. 0,125. Resposta correta, letra B. E aí, encerramos a nossa questão e, consequentemente, a nossa aula de hoje. Então, se você gostou, deixa o gostei. Inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado a quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!